Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Ló e as suas filhas que planejaram um plano maquiavélico para embriagar seu pai e coabitar com ele, para que elas viessem a gerar filhos do seu próprio pai. Uma história muito interessante para nós analisarmos, uma história que é pouco se falada também. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve. A sua inscrição no canal vai nos ajudar em muito ao nosso crescimento. Dê o joinha, comenta, compartilha para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Nesse vídeo falaremos sobre as duas filhas de Ló. As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por terem gerado de forma pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. A história das filhas de Ló está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Gênesis 19, 30 ao 38. As duas filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica, no capítulo que registra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia não menciona seus nomes. Tampouco fornece qualquer detalhe adicional sobre as filhas de Ló, além do fator que elas eram virgens enquanto morava em Sodoma. Alguns livros apócrifos tentam atribuir nome às filhas de Ló. O falso livro de Jassá, por exemplo, diz que Ló teve uma filha chamada Pautim, mas que ela não era uma das filhas que acompanharam Ló para fora de Sodoma. Supostamente, essa filha de Ló foi morta, foi queimada pelos habitantes de Sodoma, por ter ajudado um homem estrangeiro que estava passando fome. O problema com esse relato é que ele está registrado num livro que não possui qualquer credibilidade, falando da verdade que a Bíblia cita. Ou seja, um escritor intitulado, ou intitular um livro chamado Zacá. Mas esse livro foi perdido e nada tem a ver com o livro de Jassá, que circula na atualidade. Portanto, é seguro afirmar que a história da filha de Ló não passa de uma lenda presente num livro de ficção. Tudo que realmente se sabe sobre as filhas de Ló é aquilo que está registrado nas Santas Escrituras. Quantas filhas de Ló teve? Ou quantos filhos de Ló teve? O texto bíblico do livro de Gênesis fala de forma clara sobre duas filhas de Ló. Essas mulheres, inclusive, eram virgens, registrado em Gênesis 19, do 8 em diante. Porém, o mesmo capítulo bíblico que fala que Ló tinha genros, o problema é que, neste ponto, o texto hebraico pode ser traduzido tanto de modo a indicar que esses genros eram homens que ainda iam se casar com as filhas de Ló, como também pode indicar que elas já tinham casado com eles. Gênesis 19, 14 está relatado. Diante disso, há basicamente duas interpretações. Alguns poucos comentaristas bíblicos sugerem que talvez esse genro citado no texto bíblico não fossem necessariamente os pretendentes das duas filhas virgens de Ló,
Então, quem pensa assim sugere que Ló tinha mais filhas e que essas filhas casadas acabaram ficando junto dos seus maridos em Sodoma e Gomorra. Inclusive, alguns comentaristas chegam a conjecturar que a mulher de Ló não conseguiu se desprender de Sodoma, justamente porque ela deixou parte de sua família na cidade. Contudo, esse tipo de argumentação não passa de especulações e não conta que as evidências bíblicas. Já a maioria dos estudiosos entende que esse genro citado no texto bíblico eram os homens a quem as filhas de Ló foram prometidas em matrimônio. Em outras palavras, Ló tinha somente 2 filhas, que ainda eram virgens, mas que estavam oficialmente comprometidas com homens de Sodoma, conforme os costumes antigos do Oriente Próximo, faltando apenas, ou seja, a consumação do casamento, meus queridos. Então vamos para o pecado das filhas de Ló. As filhas de Ló são retratadas na Bíblia de um modo que ilustra o legado de um homem que havia de se tornar, ou seja, patético. Embora Ló tivesse caminhado ao lado de seu tio Abraão, ele escolheu acomodar-se na preserva cidade de Sodoma. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, a Bíblia diz que por amor a Abraão, o Senhor livrou Ló, Gênesis 19, 29. Em outras palavras, o fator de Ló e suas filhas terem escapado de Sodoma foi uma pura demonstração de misericórdia divina. Mas mesmo diante do aviso do juízo de Deus, Ló se mostrou relutante em sair da cidade. Embora Ló se afligisse com a imoralidade de Sodoma, os anjos do Senhor precisaram pegá-lo pela mão para arrastá-lo para fora da cidade em seguida. Incessantemente, Ló pediu para que ele pudesse seguir seus próprios caminhos. Foi assim que Ló e suas 2 filhas foram para a pequena cidade de Zoar. Porém, o texto bíblico diz que, por algum motivo, Ló teve medo de permanecer em Zoar e passou a viver em uma caverna nas montanhas juntamente com suas filhas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Ló tenha identificado Zoar, ou seja, com o mesmo padrão de comportamento de Sodoma e Gomorra. Aí ele temeu pelo juízo de Deus novamente. Se esse tivesse sido o caso, então Ló não confiou na garantia do Senhor que aquela cidade não seria destruída. Tá aí então por ele ir para a caverna. Foi durante o período em que estivera morando na caverna com as filhas e vieram a combinar as filhas de embriagar o próprio pai para que pudessem ter filhos com ele. Elas chegaram que Ló pensaram que Ló já estivesse muito velho e que a sua descendência seria perdida, pois de acordo com elas não havia homens para possuí-la, segundo o costume de toda a terra, Gênesis 19, 31. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados, mas as filhas de Ló não tinham mais conexão social para conseguir marido. O plano pecaminoso das filhas de Ló foi executado e ambas deitaram com o próprio pai, sem que ele percebesse por causa da embriaguez. Nesse ponto, Ló já não tinha mais autoridade e respeito
dentro da sua própria casa. A descendência das filhas de Ló. A filha mais velha de Ló deu à luz a Moabe, que é o pai dos moabitas, enquanto que a filha mais nova deu à luz a Benjamim, que é o ancestrais dos amomitas. Tanto os moabitas quanto os amomitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses dois povos tiveram envolvimento na mais terrível sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro de Israel. Números 25, dá uma olhadinha lá. Mas, misericordiamente, Deus protegeu a linhagem de Ló, apesar de sua origem questionável, lá em Deuteronômio 2, 16, 9, porém chegou o tempo em que os dois povos foram rejeitados por Deus por causa da sua oposição a Israel, Deuteronômio 23, 3 ao 6. Diante de tudo isso, o que se nota é que a história das filhas de Ló foi marcada pela falta de fé. Elas não confiaram que Deus poderia lhe prover os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães. Então elas agiram de forma egoísta, na base da autoconsideração a elas, e não se importaram com a medida do pecado que estavam prestes a cometer. As filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que só se preocupa em fazer o que é certo aos seus próprios olhos, que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Por fim, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus. Isso fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que em virtude da sua fé foi recebida em Judá e se tornou ancestral do rei Davi e finalmente de Jesus Cristo. Ruth 4, 18 ao 22.